Bem-vindo ao Portal Espiritual. No vídeo de hoje, vamos explorar uma questão fascinante e profundamente reflexiva: as considerações bíblicas e espirituais sobre a criação. Com base na pergunta 59 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, vamos entender como a visão espírita sobre a criação do mundo se alinha ou diverge das antigas crenças religiosas e o que a ciência nos diz sobre a origem da Terra e da humanidade. Se você já se perguntou como a ciência e a espiritualidade podem caminhar juntas, ou se o relato da criação de Adão e Eva é compatível com as descobertas científicas modernas, este vídeo é para você. Vamos refletir sobre a harmonia entre fé, ciência e os ensinamentos espirituais. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos esclarecedores sobre espiritualidade e autoconhecimento. A criação do universo tem sido uma questão discutida por muitas civilizações ao longo dos séculos. As diversas interpretações da origem da vida variam conforme o grau de conhecimento de cada cultura. No entanto, à medida que a ciência avança, muitas dessas teorias iniciais foram colocadas em xeque, mostrando a impossibilidade de certas crenças. A doutrina espírita, através dos ensinamentos dos espíritos, traz uma nova luz sobre essas questões, em harmonia com a razão e o progresso científico. No entanto, a teoria espírita muitas vezes parece contradizer os textos sagrados. Mas será que essa contradição é real? Um exame profundo revela que muitas vezes essa discrepância surge de uma interpretação literal de textos, que na verdade têm significados alegóricos. A questão do primeiro homem, Adão, sendo a única fonte da humanidade, é apenas um dos pontos que as crenças religiosas tradicionais precisaram reconsiderar. O mesmo aconteceu com a teoria do movimento da Terra, que inicialmente foi considerado contrário aos textos sagrados, mas que com o tempo foi inevitavelmente aceito. Hoje sabemos que a Terra gira, apesar das perseguições e resistências da época. Da mesma forma, as novas descobertas científicas mostraram que a criação da Terra não aconteceu em 6 dias literais, como muitas religiões afirmam, mas sim em períodos geológicos que podem durar milhares ou até milhões de anos. A ciência, escavando os arquivos da Terra, encontrou provas claras nos fósseis de que a formação do planeta e o surgimento da vida ocorreram em uma sequência de eventos ordenados ao longo de um período vasto. E curiosamente, essa ordem se alinha com a Gênese bíblica, mas em uma escala de tempo muito maior e natural. Os 6 dias da criação mencionados na Bíblia, na realidade representam fases de evolução que duraram milhões de anos. Isso não diminui a grandiosidade da obra de Deus, pelo contrário, revela uma visão ainda mais sublime de sua criação. Deus estabeleceu leis eternas e naturais que governam o universo, e a ciência, longe de diminuir a divindade, nos ajuda a compreender a magnitude dessas leis. Na ordem da criação, Moisés coloca o homem como o último a ser criado. Contudo, a Bíblia menciona um dilúvio universal no ano 1654, o que contradiz as evidências geológicas que indicam que o grande cataclismo ocorreu antes da aparição do homem na Terra. A ciência sugere que o cataclismo a que Noé assistiu pode ter sido local e não global, como muitos acreditavam. A história também nos mostra que quando os hebreus saíram do Egito, encontraram um país já populoso e civilizado, assim como outras regiões do mundo. A cronologia bíblica, que estabelece o repovoamento da terra após Noé, sugere que em apenas 600 anos, toda a humanidade teria se desenvolvido a partir de uma única família, o que é improvável segundo as leis antropológicas e de desenvolvimento humano. Além disso,
As variações nas raças humanas são profundas e vão além das meras influências do clima e do ambiente. A ciência mostra que essas diferenças não surgiram de um único tronco comum, mas sim de uma evolução complexa e diversificada, que desafia a ideia de que todos os povos descendem de Noé. A realidade é que a origem da humanidade é muito mais antiga e diversa do que se acreditava. Adão pode ter sido o pai de uma região ou povo específico, enquanto outros grupos humanos já habitavam o planeta. A catástrofe do dilúvio pode ter sido regional, mas foi interpretada como global pelos povos antigos. Isso significa que a Bíblia está errada? De forma alguma. O erro está na interpretação literal de textos que muitas vezes têm significados figurados. A Bíblia, assim como outros textos sagrados, foi escrita em um estilo alegórico, comum nas tradições orientais. Ao caminhar junto com a ciência, as ideias religiosas não perdem sua força, mas ganham um novo brilho. A ciência e a espiritualidade podem e devem andar de mãos dadas, iluminando juntas os mistérios da vida e do universo. Concluímos que a grandeza de Deus não está em atos instantâneos e milagrosos, mas sim em suas leis eternas, que regem o universo com sabedoria e perfeição, nos guiando para uma compreensão cada vez maior da verdade. Chegamos ao fim dessa reflexão tão rica sobre a criação e as concordâncias entre ciência e espiritualidade. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Você acredita que ciência e religião podem caminhar juntas? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe suas ideias e dúvidas, pois sua participação é muito importante para enriquecer esse debate. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também se interessa por esses assuntos. E fique ligado para mais vídeos que vão aprofundar nossa jornada de autoconhecimento e espiritualidade. Até o próximo encontro aqui no Portal Espiritual. Assim seja.